Fala galera, ligado aqui no canal do VSR, chegando para mais um vídeo. Tema do vídeo de agora: vitória gigante do Flamengo sobre o Corinthians em São Paulo, numa rodada rubro-negra. Vamos falar sobre isso depois da vinheta. Mais um vídeo chegando aqui no canal do VSR, vamos falar da rodada do Campeonato Brasileiro com o foco na vitória do Flamengo, mais uma vitória do Flamengo na Neoquímica Arena. Antes você deixa o like, se inscreve no canal, tudo isso você faz aqui embaixo também, primeiro comentário fixado do vídeo, tem um link para você baixar o app do Flash Score, totalmente de graça para você, você não paga nada nem para baixar, nem para usar o Flash Score, e é um aplicativo que te dá estatística, acompanhamento de jogos, classificação, tudo isso de graça no seu celular. Você não paga nada para baixar, nada para usar. É o aplicativo que eu tenho usado aqui no canal. Tô gravando esse vídeo aqui no início da tarde de segunda-feira, para falar sobre a vitória do Flamengo sobre o Corinthians por 2-1 de virada na Neoquímica Arena. Mais uma vitória do Flamengo na Neoquímica Arena, né? O Flamengo passa a ter mais vitórias sobre o Corinthians do que o Corinthians sobre o Flamengo na casa corintiana. São 6 vitórias do Flamengo na Neoquímica Arena, 5 empates e 5 vitórias do Corinthians. E esses 3 pontos vieram para consagrar uma rodada muito benéfica para o Flamengo, né? Uma rodada em que, se você pega os 5 primeiros da tabela, e aí eu tô tirando o Flamengo porque ele é o primeiro, então você pega os 4 times seguintes ao Flamengo na tabela, perderam na rodada, né? O Cruzeiro perdeu para o Vasco no sábado por 2-0, o Palmeiras perdeu para o Bahia por 1-0 jogando em Salvador. O Mirassol perdeu para o Atlético Mineiro no sábado por 1-0 e o Botafogo perdeu para o Fluminense no domingo por 2-0. Então, dos 5 primeiros, só o Flamengo venceu, né? Mirassol e Botafogo estão lá atrás, então não disputam o campeonato, né? Não disputam o título propriamente dito, mas a galera que está logo ali, o Cruzeiro perdeu para o Vasco, é o próximo adversário do Flamengo na quinta-feira, e o Palmeiras perdeu para o Bahia. O Palmeiras tem um jogo a menos em relação ao Flamengo, né? Aqui está a tabela de classificação, então uma rodada toda rubro-negra, né? Uma rodada muito importante, pensando nessa maratona de jogos que vai vir. A gente tem que lembrar, né? De agora até dia 7 de dezembro, o Flamengo não para mais. O Flamengo vai ter 2 datas de descanso, que possivelmente vai virar apenas uma, né? Porque nas 2 datas da primeira perna da data FIFA, o Flamengo vai ter efetivamente de descanso, considerando que a data FIFA, a CBF respeita metade da data FIFA, né? E ainda assim, numa dessas 2 datas FIFA aí, o Flamengo deve jogar o jogo atrasado contra o Sport, na Ilha do Retiro. Então o Flamengo de agora, do dia 28 de setembro, que foi o jogo do Corinthians ontem, até o dia 7 de dezembro, o Flamengo vai ter provavelmente uma data de folga, que é a data FIFA, provavelmente a data FIFA de novembro. Vai ter nesse meio tempo os 2 jogos contra o Racing da Sul-Americana e o campeonato. O Brasileirão vai numa batida só até o dia 7 de dezembro, e só depois do dia 7 de dezembro que vai ter semifinal e finais de Copa do Brasil. Então era um jogo, e pelo fato do Flamengo jogar depois, era um jogo muito importante para o Flamengo, né? Era um jogo em que o Flamengo sabia que vencer faria muita diferença, porque já tinha visto que o Palmeiras e Cruzeiro haviam perdido. E foi uma vitória do Flamengo, uma vitória muito grande. Menos pela atuação, que foi uma atuação do Flamengo bem abaixo do que ele pode. O Flamengo foi superado pelo Corinthians em, 70% do jogo, mas principalmente pela capacidade do Flamengo virar um jogo num lugar difícil de se jogar, num lugar onde o Corinthians, apesar de nesse campeonato fazer uma campanha horrorosa, menos de 20% de aproveitamento na Neoquímica Arena, normalmente o Corinthians é forte jogando em casa, e o Flamengo superar uma atuação ruim. A gente teve esse debate depois do jogo contra o Estudiantes, né? Que a classificação dava ali uma confiança, jogava o moral do Flamengo lá no alto, porque foi uma classificação jogando mal. E na construção de times vencedores, você tem que ter partidas que você ganha jogando mal.
E acho que, num geral, essa partida foi uma partida em que o Flamengo ganhou jogando mal. O Corinthians foi bem superior ao Flamengo no primeiro tempo. Queria deixar aqui as estatísticas que eu pego lá no app do Flash Score, que eu falei. Essa estatística aqui é só do primeiro tempo. Você pega ali o Corinthians com 51% de posse, 11 finalizações, 3 no alvo e 3 chances claras, tá? E essas 3 chances claras estão no pé do Yuri Alberto, que o Yuri Alberto perdeu. O Yuri Alberto é um personagem muito grande dessa derrota do Corinthians, tá? E além de 4 escanteios contra 1. Isso estatísticas do primeiro tempo. Você vê uma superioridade gigante do Corinthians. E aqui reparem, erro de passe, tá? Corinthians acertando 86% dos passes, o Flamengo 79% de passes. 79% de passes para um time como o Flamengo é um desempenho horrível, horrível. Muito ruim mesmo. No segundo tempo a situação muda, né? Segundo tempo, posse de bola do Flamengo 55-45, são 9 finalizações do Flamengo, 2 no alvo, as 2 do Flamengo que foram no alvo entraram. Chances claras, 1 pro Corinthians, 0 pro Flamengo, e escanteio 2-1 pro Flamengo. Então, assim, você vê que o Corinthians foi bem superior ao Flamengo no primeiro tempo. E isso se dá por algumas questões táticas, né? A pressão alta do Flamengo não esteve encaixada em nenhum momento no primeiro tempo. O Flamengo não subiu tanto a pressão e quando subiu não conseguiu encaixar. Isso fez com que o Ranieri ficasse completamente livre para distribuir as jogadas. Então o primeiro tempo todo o Ranieri com uma liberdade absurda. Nem o Bruno Henrique marcava o Ranieri, nem o Arrascaeta marcava o Ranieri. Então o Ranieri desfilou livre no campo. E aí depois que o Flamengo começou a tentar encaixar essa marcação no Ranieri, sobrava o Breno Bidon, que fez um jogo excelente. E aí, esse desencaixe de marcação, e que o Felipe Luiz demorou muito para tentar corrigir, o Felipe Luiz foi conseguir começar a corrigir isso, trocando e passando o Arrascaeta para pressionar zagueiro, e passando deixando o Vinha ficar livre para perseguir o Breno Bidon. Demorou mais ou menos 35 minutos para o Felipe Luiz fazer esse encaixe, que foi o momento que o Flamengo começou a dar uma equilibrada no jogo. A partir dos 38 do primeiro tempo, o Flamengo termina tendo até uma chance na reta final do primeiro tempo, mas foi um primeiro tempo de domínio do Corinthians. Uma marcação do Flamengo completamente, a pressão alta, desencaixada, Ranieri livre, Breno Bidon flutuando de um lado para o outro e conseguindo confundir a marcação do Flamengo. E aí, a partir desse desencaixe, toda a bola esticada do Corinthians levou perigo. E principalmente as bolas que estavam sendo passadas entre o lateral, seja ele o direito e o esquerdo, e o zagueiro. Toda a bola por ali o Corinthians levou perigo. O lance do pênalti, que para mim é pênalti indiscutível, não sei o que a torcida do Flamengo está questionando. O Léo Pereira pisa claramente no pé do Breno Bidon. O lance do pênalti é uma bola pro Yuri Alberto exatamente nesse espaço que ele chuta na trave, tem o pênalti depois. Depois, em 2 bolas construídas e lançadas entre o Léo Pereira e o Vinha, o Yuri Alberto entrou 2 vezes na cara do gol e perdeu. Então, assim, o Corinthians teve muita condição de fazer 2 ou 3-0 no primeiro tempo. Não fez. E ao não fazer, permitiu que o Flamengo ficasse vivo para ganhar o jogo na última bola. Tem o parêntese que a gente tem que falar aqui. Bizarra, grotesca a batida do Yuri Alberto, né? Uma batida completamente surreal de um jogo dessa importância, de um jogo para ele vindo aí de um tempão sem fazer gols, né? Tudo bem que nesse meio tempo ele se machucou, fez operação e tudo, mas muito tempo sem fazer gol, e você bate uma cavadinha zoada daquela. Porque você já bater de cavadinha já é algo que você te expõe, né? Lógico que expõe, não tem nenhuma dúvida. A cavadinha boa é a que entra. Não entrou, você vai ter que dar explicações. E ainda, uma cavadinha com uma execução ridícula daquela. O Rossi fez a defesa caído no chão. O Rossi estava sentado de bunda no chão e fez a defesa. Então, assim, nem para fazer a cavadinha ele teve competência. Eu não sei se ele faz a cavadinha certinho, se ia entrar a bola. Eu acho que sim,
porque se ele faz a cavadinha alta, não ia dar tempo do Rossi sair do chão e defender. Mas do jeito que ele fez, nem competência para dar a cavadinha ele teve. Então, assim, por mais que a torcida do Corinthians tenha dado moral para ele, eu estava na Neoquímica Arena, né? Assisti o jogo lá no camarote do YouTube Brasil, inclusive agradecer aqui a galera do YouTube Brasil que me convidou lá. Então eu vi a torcida do Corinthians dando muita moral pro Yuri Alberto, mas o pênalti dele é ridículo. E não sei se uma coisa levou a outra, mas depois do pênalti, as duas bolas que ele perde, chutando, dando a chance do Rossi fazer duas grandes defesas, não sei se tem ali algum impacto do pênalti perdido. A questão é que no segundo tempo não teve impacto, né? Num segundo tempo que começa com o Flamengo tendo mais o controle, o Flamengo finalmente conseguindo ter a posse de bola, para a partir da posse de bola não sofrer tanto, num lance perdido em que o Bidu estica para o Yuri Alberto, o Léo Ortiz toma a decisão, ele dá uma hesitada no meio, né? Quando ele decide ir, ele já tá vindo vendido, o Yuri Alberto dá uma finta nele, pegando a bola do outro lado, entra na área, bate cruzado e faz 1-0. Então, assim, esse gol que saiu logo no começo do segundo tempo, parecia que ia ser um prenúncio ali de que o Corinthians ia voltar a ter o domínio no primeiro tempo, que o Corinthians iria vencer fácil. Só que não foi isso que aconteceu. O Flamengo melhorou demais depois que as mexidas foram boas, né? O Léo Pereira saiu machucado, entrou o Danilo e saiu o Vinha, que estava tomando um sufoco danado do lado dele, e veio o Alexandro, estancou a sangria por ali. Então, pelo aquele lado esquerdo, o Flamengo parou de sofrer. E aí passou a ter a bola. Essa marcação, a marcação-pressão, não sei o que os jogadores conseguiram fazer, né? Porque parecia ser um time muito desgastado no primeiro tempo. No segundo tempo, essa marcação-pressão começou a funcionar. O Flamengo tirou a bola do Corinthians e começou a produzir, começou a ter volume. O Carrascal entrou no jogo, o Arrascaeta entrou no jogo, o Saúl Ñíguez, que estava muito sobrecarregado na marcação, diante dessa posse maior do Flamengo, começou a subir uma casa e começou a trabalhar essa bola, e aí, consequentemente, o Flamengo foi crescendo, empatou o jogo na primeira jogada trabalhada do time no segundo tempo, né? Uma jogada que começa da direita, depois o Saúl bate de fora, a bola, o rebote sobra para ele, vai no Alexandro, o Alexandro pro Lino, o Lino acha um passe fantástico pro Carrascal, que tinha começado a jogada na direita e estava dentro da área, e ele rola pro Arrascaeta fazer 1-1. Esse 1-1 deixou o Flamengo muito confiante, o Flamengo foi para cima, poderia ter virado o jogo antes. Tem a bola do Bruno Henrique que ele chuta para fora, tem a bola do Bruno Henrique que ele chuta tentando procurar o Arrascaeta no segundo pau, até a bola desvia no zagueiro do Corinthians, o árbitro dá o tiro de meta. Depois tem finalização bloqueada do Lino, depois tem chegada do Plata. Então o Flamengo passou a ter algumas possibilidades boas de gol, mas o jogo parecia que estava indo para o 0-0 com um Corinthians muito desgastado, até que saiu o gol do Flamengo lá já nos acréscimos, e é um belo gol que começa lá na construção defensiva, né? Última bola do jogo, já na reta final do jogo, a gente viu claramente o Danilo sendo pressionado. O gol saiu não dos acréscimos, saiu aos 43 do segundo tempo, né? A gente viu o Danilo ser pressionado numa das poucas vezes que o Corinthians tentou subir marcação. Ele sai jogando com o Emerson Royal no Jorginho. O Jorginho estica a bola pro Plata. Aí tem o polêmico arremesso lateral, e depois o Plata muito esperto para cobrar o lateral rápido. O Carrascal com o Corinthians completamente, a defesa do Corinthians completamente desarrumada. O Arrascaeta puxar a marcação para dentro da área, né? O Arrascaeta puxa a marcação do Mateuzinho para dentro da área, sobra pro Luiz Araújo, na perna boa, na perna esquerda, ele chapar no canto para fazer 2-1. Torcida do Flamengo explodiu na arena, na Neoquímica Arena. O Felipe Luiz se jogou no chão, uma vitória gigante diante do que estava. Tem algumas coisas pra gente falar. Primeiro, o Corinthians morreu no segundo tempo, tá? Morreu. Isso tem acontecido. O Corinthians, que no início do ano ganhou vários jogos no segundo tempo, tem morrido demais. E nesse jogo em específico, o Corinthians correu demais no primeiro tempo. E no segundo faltou muita perna
para o Corinthians acompanhar, e olha que o Flamengo vem nessa batida, né? Fez uma batalha lá em La Plata na quinta-feira, então o Corinthians sentiu muito fisicamente. A outra, o gol só saiu por conta, o gol da vitória do Flamengo só saiu por conta de não ter mais Gandula, né? Se tivesse Gandula, o gol não sairia. Porque até o Gandula chegar, dar a bola na mão do Plata, o Plata cobrar, o Corinthians já teria se recomposto. O gol só saiu porque o Plata viu a bola em cima lá do cone, lá do chamado chinesinho lá, pegou a bola e cobrou rápido. E tem a questão do arremesso lateral. Nas imagens que eu vi, e para mim, acho que tá claro que a bola bate por último no pé do Plata, tem um bate e rebate, o Plata arranca pela direita, o Gustavo Henrique divide com ele, a bola bate no pé do Gustavo Henrique, bate no pé do Plata, volta no pé do Gustavo Henrique e volta no pé do Plata e sai, né? O Bandeira, para mim, ele tá mal posicionado, porque o Bandeira tá vendo tudo isso de costas. É como se o Bandeira tivesse aqui e essa disputa tivesse rolando aqui na frente, tá? Como se fosse assim, tá? Aqui tá o Bandeira e ele tá vendo por aqui, ó. Ele tá vendo esses jogadores aqui. Então, parecia que o lateral era pro Flamengo e ele marcou pro Flamengo. O Wilton, que tá longe, acompanhou, o Plata pegou rápido, cobrou e saiu o gol. Acho que hoje a gente consegue ver que era lateral para o Corinthians. Só que inversão de lateral acontece todo jogo. E o jogo todo. Nesse mesmo jogo, tem a inversão do escanteio, que era um escanteio claro para o Flamengo, e o Wilton deu tiro de meta. Mas isso aí, claro, não tem questionamento disso. Então, assim, inverter lateral é uma coisa que acontece todos os jogos, o jogo todo. A arbitragem e o Corinthians deram azar que esse lateral invertido saiu o gol. Saiu o gol. E mérito do Plata, de cobrar rápido, né? Então, assim, o gol não sairia se o Plata não tivesse atento, visse a bola, pegasse e cobrasse rápido pro Carrascal. Então, o gol saiu num lance em que o Corinthians foi prejudicado e o Flamengo foi beneficiado. Só que, assim, muita gente colocando como se fosse o maior dos absurdos isso, mas lembrando, a inversão de lateral acontece o jogo todo. Acho que o Bandeirinha, por estar por atrás dos jogadores, ele apontou para o lado do Flamengo, não sei se tinha convicção ou não, e acabou que o gol saiu. Mas isso acontece o jogo todo, né? Isso acontece o tempo todo. No próprio jogo, se você parar para analisar todos os arremessos laterais, vai ter lateral invertido. Acabou que até a arbitragem deu azar nisso, que saiu o gol. E aí saiu o gol, vira polêmica. É lógico que para mim houve o erro, para mim o lateral era pro Corinthians, então o Corinthians vai reclamar com razão, o Flamengo foi beneficiado no lance, mas isso é algo que acontece corriqueiramente de você inverter. E por que o VAR não pode entrar? Hoje, do jeito que é o protocolo, o VAR não pode entrar quando o jogo é reiniciado. Por isso que normalmente toda vez que tem o VAR, o árbitro pede para esperar. Por quê? Porque se você reiniciar o jogo, o VAR não pode, por protocolo, entrar. Então, um arremesso lateral, que não é uma coisa revisável, um arremesso lateral, um escanteio, pelo menos até hoje, não é uma natureza revisável. Então, quando você cobra o arremesso lateral, você já reiniciou o jogo. Mesmo que desse lance saia o gol, você não pode conferir. Por quê? Porque o erro é anterior ao reinício do jogo. Então, isso é o que hoje está no papel. Se vai mudar ou não, eu não sei. Comenta-se que, por exemplo, a IFAB esteja estudando alguma forma de evitar que um escanteio errado. Recentemente teve Botafogo e LDU, né? Falei aqui. No LDU e Botafogo, lá em Quito, o gol da LDU saiu num escanteio que não aconteceu. E o gol foi validado. Por quê? Porque o VAR não pode entrar nesse tipo de situação de reinício de jogo. Quando o jogo reinicia, você não tem o que fazer. Então, a IFAB está estudando isso, já foi inclusive tema de vídeo aqui no canal, de você poder
pensar no futuro de fazer uma possibilidade de revisar escanteio errado, lateral errado, se sair o gol. Mas hoje não pode. Então o VAR ficou quietinho lá porque ele não tinha o que fazer. No fim, uma vitória ali que mostrou um poder de reação do Flamengo, um Flamengo muito desgastado, e mostrou o Flamengo ganhando um jogo em que, na maior parte do tempo, ele jogou mal. E isso tem valor. E ainda um valor duplicado numa rodada rubro-negra. Por quê? Porque todo mundo que tá perseguindo o Flamengo perdeu. Cruzeiro perdeu, Palmeiras perdeu. Além dos outros dois que perderam também, o quarto e o quinto colocados. E ainda, diante disso, era muito importante o Flamengo vencer. Uma rodada que termina nesta segunda-feira, com São Paulo e Ceará. Já são 25 rodadas no Campeonato Brasileiro. É bem verdade que muita gente não tem... A maioria não tem 25 jogos. Deixa eu ver. 1, 2... Hoje o São Paulo vai ter 3, 4, 5, 6, 7, 8. Só 8 times têm 25 jogos, ou seja, 12 times ainda têm jogos devendo no campeonato. Vamos ver, é o Brasileirão do asterisco, né? Que eu sempre falo. Vamos ver quando que isso vai estar certo. Quero te ouvir, o que você acha, o que você pensa, diz aqui embaixo nos comentários. No mais, like, se inscreve no canal, sininho das notificações. Vem no primeiro comentário fixado do vídeo, clica no link que tá nele para baixar o app do Flash Score totalmente de graça para você não paga nada nem para baixar nem para usar. Obrigado demais pela audiência, um abraço, tchau.